Um jogo aparentemente inocente e fofo, onde você é a dona de uma padaria muito famosa na sua cidade e precisa preparar comidas deliciosas para os habitantes amigáveis dessa cidade. Mas eu disse aparentemente, essa definitivamente não é uma padaria comum, tem algo muito sombrio e bizarro acontecendo nesse local. Mas o que exatamente tem de errado com esse lugar aparentemente inocente? Bem, é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. O jogo já começa nesse menu bonitinho e amigável, cheio de cores e coisas fofas, e logo de cara já conhecemos a nossa protagonista, a Bonnie, a dona da padaria em qual o jogo se passa. E eu acho que isso é meio óbvio, né, já que a padaria tem o nome dela. E na direita da Bonnie temos a opção do menu, mas a única coisa que nos interessa nele é a opção Start Fresh, que em uma tradução literal pode ser lido como começar fresco. E o fresco nessa frase teria o sentido de novo, algo que foi recém-conseguido, tipo um ingrediente. Quando um ingrediente é velho, você fala que ele é um ingrediente velho ou estragado. Porém, quando ele é um ingrediente novo, você chama ele de fresco. E ok, isso é um pouquinho estranho. Todos os jogos em seu menu têm uma opção de começar o jogo. Afinal, se eles não tiverem, você simplesmente não começa o jogo. Mas normalmente é sempre algo genérico, como New Game ou Start Story Mode, ou alguma coisa parecida com isso. Então quando você se deparar com algo diferente desse padrão, isso acaba dando um sentimento estranho. Afinal, o botão de iniciar não apareceu ali do nada. Alguém teve que colocar e programar ele ali, então tem um motivo para ele ser diferente. Agora, esse motivo é o que eu não tô conseguindo entender muito bem. Acho que a resposta mais plausível é que isso provavelmente é um trocadilho com o jogo. Afinal, o jogo é sobre uma padaria, então o botão iniciar ser um trocadilho com os ingredientes pode ser uma resposta plausível. Mas mesmo assim, começar fresco meio que dá a entender que o jogador é um ingrediente, mas nós definitivamente não somos o ingrediente, nós somos a cozinheira. Então de qualquer jeito isso não faz muito sentido. Mas deixando isso de lado, é apenas uma tela inicial normal e fofinha, sem nada muito assustador ou bizarro, é realmente muito bonitinha. Então quando clicamos em Start Fresh, nós finalmente começamos Bonnie's Bakery. Bonnie vai no chão e tira o pó das janelas. Hoje será outro dia movimentado. Os clientes já estão fazendo uma fila enorme do lado de fora de sua padaria. Ela abre a porta e todos imediatamente começam a correr para dentro da padaria. Ela olha para a multidão com um sorriso caloroso. Um cliente bastante frequente se distancia da multidão e dá tapinhas amigáveis nas costas de Bonnie. Ei Bonnie, velha amiga, eu irei fazer um evento em breve e eu adoraria poder assar um dos seus famosos Red Velvet Cakes. Você não se importaria em compartilhar a sua receita com seu bom e velho amigo eu, não é mesmo? Você é tão bobinho, urso, uma verdadeira chefe de cozinha. Nunca revela sua receita secreta. Os dois riem com empolgação. Ok, me desculpa, Bonnie, eu vou parar de te perturbar. Então depois disso, o urso se senta junto com os outros clientes. Ok, então, é hora de cozinhar. E é a partir daqui que o jogo realmente começa. Ele começa com um mini tutorial, onde antes de servir a multidão faminta de clientes, nós precisamos servir o aparente amigo da Bonnie, o urso. Ah, Red Velvet Cake, uma ótima escolha. Parece que é hora de cozinhar. Depois disso, o jogo nos deixa usar a bancada da cozinha, onde podemos preparar as deliciosas guloseimas da Bonnie, que devem ser realmente muito boas, afinal, para conseguir trazer uma multidão de pessoas logo no começo da manhã, a comida dela tem que ser realmente muito bem feita. E aliás, eu preciso falar de algo que eu achei bem peculiar, e que eu inclusive acabei de mencionar: os clientes. Olha, eu não sei se você percebeu, mas tem uma coisa muito errada aqui. Todos os clientes são animais. E se já não bastasse isso, tem mais. A Bonnie é humana. E ver somente um personagem humano interagindo com vários animais que se comportam como humanos é muito estranho. Tipo, existem humanos nesse universo, afinal a Bonnie aparentemente é um. Mas então, por que não tem humanos entrando junto com os animais na padaria? Porque só tem animais.
Pode parecer algo bobo ficar incomodado com isso, mas é que realmente não tem como eu ver isso e simplesmente não achar estranho. Mas é melhor eu deixar isso de lado por enquanto. Provavelmente o jogo vai explicar isso mais pra frente. Ou não, né? Vai saber. Voltando para a bancada da cozinha, logo de cara já conseguimos perceber que a Bonnie não parece ser uma das confeiteiras mais competentes do mundo. Porque logo que vamos tentar cozinhar o bolo que o urso tinha pedido, ela fala que acabou esquecendo como se fazia ele, e que era melhor ela dar uma olhadinha no livro de receitas. Dando uma olhadinha no livro de receita, nós nos deparamos com as 4 principais receitas da Bonnie. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Como se animais agindo como humanos já não fossem estranhos o suficiente. Quando você olhar pela primeira vez, você provavelmente não vai reparar em nada e vai achar que tá tudo normal. Nós temos o Red Velvet Cake, White Donuts, Pastry e Meat Bun. Todos parecem apenas comidas normais. Bem, só parecem mesmo. Caso você tenha reparado, embaixo do nome das comidas tem os ingredientes usados neles. E quando você vai ler os ingredientes, a princípio todos parecem bem normais. Nós usamos farinha, açúcar, leite, ovos, gordura e vermelho? Que? Primeiramente, gordura? O livro de receitas simplesmente só não fala que tipo de gordura é essa, ele só fala que é gordura. E se isso for gordura animal, aí a coisa começa a realmente ficar bizarra. Afinal, todos os nossos clientes são animais. E eu acho que não é nada ético você usar gordura animal para alimentar, bem, animais. E o outro ingrediente é o vermelho. Tipo, o livro de receitas não fala que ingrediente é esse, ele só chama isso de vermelho. E não é apenas esse bolo que tem os ingredientes muito suspeitos. Na verdade, todas as receitas são muito esquisitas, ou tem algum ingrediente estranho nelas. O White Donut, por exemplo, tem um ingrediente que simplesmente se chama branco. E é isso, não fala mais nada sobre esse ingrediente, só fala que ele é branco. O pastry tem a gordura que eu já mencionei antes, a gordura a qual não sabemos que tipo de gordura é. E por último temos o meat bun, e nesse aqui eu vou ter que dar uma explicada melhor. Em inglês, meat significa carne e meat significa encontrar. E você já percebeu que apesar das duas palavras significarem coisas totalmente diferentes, elas têm uma sonoridade muito parecida. E a receita principal do meat bun é carne. O jogo não falou explicitamente que é carne, na verdade ele tenta esconder ao máximo. Mas cara, olha pra isso, é literalmente carne. É como se a Bonnie quisesse ao máximo esconder os reais ingredientes que ela usa na comida. E olha, se o dono da padaria que você frequenta tenta ao máximo esconder os ingredientes que ele usa na sua comida, olha, se eu fosse você eu não confiaria muito nesse padeiro não, hein. E cara, são coisas muito sutis que você só consegue perceber caso preste bastante atenção no jogo. Mas são essas coisinhas que acabam criando esse clima de tensão que o jogo tem. O jogo aparentemente é todo inocente e fofinho, mas desde o momento que você liga ele, você vai recebendo pequenos sinais de que tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E que ele não é um simples joguinho de cozinhar doces para animais fofinhos. E que tem alguma coisa muito bizarra acontecendo aqui. Voltando pra gameplay, não tem muito o que eu falar sobre ela. Ela lembra bastante aqueles jogos antigos de cozinha que eram feitos no Flash. Exatamente, aqueles mesmos que você provavelmente ficava horas jogando só pra ver quantos tipos de comida você conseguia fazer nele. Não vai me dizer que eu era o único que ficava fazendo isso, né? Então não tem muito segredo, é só você seguir o que o livro de receitas fala que você consegue cozinhar tudo sem nenhum tipo de problema. Então depois de um tempinho cozinhando, nós conseguimos fazer o bolo que o Sr. Urso queria, e assim completamos o tutorial. E é agora que a gameplay realmente começa a ficar difícil. Você precisa servir todos os clientes de uma só vez, e cada um deles tem uma barra de paciência em cima da cabeça deles. E se você não conseguir entregar o pedido a tempo, o cliente simplesmente vai embora. Um bando de sem educação, não é mesmo? E é só isso mesmo, é basicamente o que fizemos no tutorial, só que infinitamente mais difícil, já que você precisa fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, e eu tenho uma memória péssima e reflexos muito lerdos, então eu nem preciso falar que eu fui horrível nesse jogo, e consegui uma pontuação extremamente baixa no final do dia. Então quando terminamos o jogo com a nossa pontuação baixa, o urso vem consolar a gente. Ah, dia difícil, não é mesmo?
Tá tudo bem, todos nós cometemos erros de vez em quando. E olha pelo lado bom, você vai conseguir economizar bastante em ingredientes, não é mesmo? Eu fiquei muito feliz que você abriu essa padaria. É bom ter um lugar para poder relaxar e esquecer um pouco os problemas. Eu nunca soube que eu morava em uma vizinhança tão perigosa. É extremamente assustador. As pessoas estão desaparecendo sem deixar pistas. É quase como se elas fossem completamente apagadas da existência. Ok, finalmente estamos conseguindo informações que realmente estão explicando o que está acontecendo nesse jogo. Ao que tudo indica, as pessoas dessa cidade estão simplesmente desaparecendo sem deixar vestígios. Então, até onde sabemos, temos alguém que anda sequestrando pessoas pela cidade. Agora, o que acontece com as pessoas que desaparecem? Bem, isso continua um mistério. Mas alguma coisa me diz que iremos descobrir esse mistério em breve. E eu também já tenho um palpite, mas eu acho melhor guardar ele para mim mesmo por enquanto. Então, depois dessa conversa, o nosso amigo urso sai da panificadora. E então, isso acontece. Tá, eu definitivamente não tava esperando por isso. Obviamente eu tava esperando que alguma coisa estranha fosse acontecer, mas eu realmente não esperava que o jogo só fosse ser tão direto assim. Interagindo com um panda que simplesmente tá sem todos os seus membros, ele acaba nos explicando o que está acontecendo aqui. Nós tivemos sorte. Parece que ela resolveu pegar outra pessoa em vez da gente. Você ainda pode se mover. Aproveite a sua chance enquanto ela está distraída com o outro. Não perca a esperança, principalmente agora que você tem a chance de escapar, já que você ainda tá muito fresco. Me escuta, ache as anotações da Bonnie e se salve. Ela escondeu a senha nelas, mas caso você consiga decifrar, você pode escapar pela porta da frente. Se ela te ver, volte imediatamente para cá. Ela é mais gentil com os que obedecem ela. Não a deixe te ver, não a deixe te ouvir. Boa noite, boa sorte. E depois dessa cena bizarra, não demora muito para nos depararmos com a Bonnie. Sim, a garota que parecia ser apenas uma mulher doce, gentil e amável, na verdade é uma psicopata assassina. E cara, essa mudança de gênero de jogo foi simplesmente fantástica. No começo estávamos jogando um jogo inocente e muito fofo sobre fazer doces para animais fofinhos e amigáveis, que apesar de ter algumas coisas estranhas e indícios de que tinha alguma coisa mais estranha acontecendo, ainda assim continua sendo apenas um jogo sobre fazer doces para animais fofos. E simplesmente do nada a gente sai disso para a perspectiva de outra pessoa que está presa dentro do porão da padaria, um lugar cheio de caveiras, sangue e pessoas agonizando e implorando por ajuda. E simplesmente um panda desmembrado do seu lado. Olha, eu tenho que admitir que isso realmente me pegou desprevenido. Mas o que nós fazemos agora? Bem, nós temos que tentar sobreviver para conseguir escapar daqui, obviamente. E como o panda disse, nós precisamos encontrar todas as anotações dela para conseguir decifrar o código e finalmente conseguir abrir a porta para poder escapar. Mas não é tão fácil assim, afinal tem uma padeira perturbada andando pelo porão e ela tá querendo me usar de ingrediente pro próximo bolo dela. Então obviamente não vai ser uma tarefa fácil. Aproveitando enquanto a Bonnie está distraída, nós escapamos da cela e vamos em busca das anotações dela. E aliás, que cela boa, hein, porque simplesmente ela tá aberta e eu consigo sair dali só andando, né, mas isso é só um detalhe, ninguém se importa. E logo de cara já nos deparamos com uma nota, e não é muito difícil de encontrar elas. Geralmente tem uma luz muito forte indicando onde a página está. Você só precisa explorar e prestar bastante atenção no cenário ao seu redor. E explorando mais o cenário, nós percebemos o quão doentia e perturbada a Bonnie é. Pois absolutamente todo lugar que você olha tem algo bizarro acontecendo. Corpos pendurados no teto, caveiras jogadas no chão, pessoas sem seus membros agonizando de dor no chão.
E meu Deus, olha o tamanho disso. Que tipo de animal que ela conseguiu trazer pra cá pra ter tanta carne assim, velho? E ok, eu acho que já deu pra sacar exatamente o que tá acontecendo aqui. O motivo da Bonnie fazer de tudo pra esconder a receita dos seus doces é porque eles são feitos dos moradores da cidade. E ela é a responsável pelos desaparecimentos que andam acontecendo. E mano, isso é muito perturbador. Porque quando você para pra pensar que os moradores da cidade estão todos os dias fazendo filas enormes na frente da padaria da Bonnie para comer as comidas que ela prepara, sem saberem que na verdade estão devorando os seus próprios amigos, e se isso já não fosse bizarro o suficiente, eles estão amando a comida. Cara, isso é extremamente bizarro. Mas por quê? Por que a Bonnie tá fazendo isso? Qual o motivo dela precisar fazer essas coisas perturbadoras? Se é que tem algum motivo, não é mesmo? Bem, é aí que entram as anotações. Cada uma delas conta um pouco sobre a vida da Bonnie e explicam um pouco o que está acontecendo no jogo. Então a cada nota que coletamos, nós descobrimos mais e mais quais são os mistérios de Bonnie's Bakery. E eu não vou falar o processo de coletar as notas aqui, porque eu acho que vai parecer que eu só tô enrolando pro vídeo ficar mais longo. E também não tem nenhum mistério, a gameplay lembra bastante o Slender. Sim, aquele jogo que ficou bastante popular por volta de 2012 e 2013. Você precisa coletar todas as notas e evitar ser pego pela Bonnie, a confeiteira que de amigável e gentil não tem nada. E parece simples falando, afinal é só coletar as notas do jogo e não ser pego. Mas é muito mais difícil do que parece, já que você não pode correr infinitamente. Você tem uma barra de estamina, porém ela acaba muito rápido. Então caso a Bonnie te ache, você precisa correr imediatamente de volta para dentro da cela. Afinal ela é muito mais gentil com aqueles que a obedecem. E caso você esteja muito longe da cela, já pode ir preparando o seu testamento, porque as suas chances de sobreviver são extremamente baixas, já que a Bonnie é mais rápida, mais forte e mais inteligente que você. E ela também tá carregando uma machadinha, então eu acho que isso já faz ela muito mais perigosa que você. Mas o mapa não é muito grande, ele é bem pequeno até. Então depois de um tempinho você acaba decorando ele sem problema nenhum. E eu consegui coletar todas as anotações da Bonnie. E no total são 6 notas, e cada uma delas contam mais sobre a história da Bonnie em ordem cronológica. Tem a nota 1, 2, 3, 4, uma nota misteriosa e por fim a nota 5. Então vamos dar uma olhada no que realmente está acontecendo nessa padaria. Anotação 1. O primeiro dia que eu abri a padaria foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fiquei preocupada que não haveria nenhum cliente, mas 5 pessoas entraram para comer. Mas pareceu que elas não gostaram do que eu fiz. Mas talvez pode ser só a ansiedade me fazendo ver coisas. Com certeza, eu definitivamente estou vendo coisas. Anotação 2. Já fazem 2 semanas desde que eu abri a padaria. Eu precisei abastecer a despensa com ovos hoje. Eu comprei uma cartela de ovos por $9. Isso definitivamente foi um roubo. Mas infelizmente ninguém apareceu para comer hoje. Eu acho que o pessoal da cidade realmente não gosta da minha comida. Anotação 3. 3 semanas e simplesmente nenhum cliente. Se continuar assim eu vou ter que fechar a padaria. Afinal ninguém tá interessado na minha culinária, então pra que eu vou perder tempo? Hoje à noite apareceu uma coelha com 2 machucados horríveis na frente da minha padaria, então eu deixei ela ficar na minha padaria para descansar. Anotação 4. Já é a 4ª semana que estou com a padaria aberta e as coisas não estão melhorando. Aquela pobre coelhinha, eu passei 6 horas tentando curar os ferimentos dela, mas eles só continuam piorando. Ela está ficando cada vez mais agitada. Eu estou dando o meu melhor, mas não é o suficiente. Eu espero que ela melhore logo, mas eu ainda vou continuar tentando ajudar ela. Anotação... Eu já não sei mais o que fazer. Anotação 5. Já fazem semanas agora. Eu decidi reabrir a padaria quando um cliente entrou na minha padaria e perguntou que cheiro maravilhoso era aquele. As únicas coisas que eu tinha preparado hoje foram os meat buns. Ele chamou mais 7 amigos para comer na minha padaria. Eles amaram muito o gosto dos meat buns. E ele disse que iria contar para mais pessoas sobre a minha maravilhosa culinária.
Meu sonho finalmente está se tornando realidade. E depois de finalmente ler todas as notas, finalmente conseguimos entender o que levou a Bonnie a ficar desse jeito. O sonho dela sempre foi ter uma padaria, para que assim ela pudesse cozinhar comidas deliciosas para as pessoas e assim fazer elas felizes. Mas aparentemente ela não sabia cozinhar muito bem, então os clientes que entravam na loja acabavam não voltando, até chegar um ponto onde mais ninguém queria comer na padaria da Bonnie, já que eles simplesmente não gostavam da comida dela. E isso estava tão grave que a Bonnie já estava pensando em fechar a padaria, afinal ela não estava conseguindo tirar nenhum lucro dela. Mas então uma coelhinha gravemente ferida apareceu na padaria pedindo ajuda. E a Bonnie, que até aquele momento era uma pessoa boa, obviamente deixou ela entrar e começou a tentar cuidar dos ferimentos da coelhinha. Mas nada que ela fazia funcionava, não importava o quanto a Bonnie tentasse, a coelhinha nunca melhorava. Até que chegou um dia que a coelha infelizmente acabou desvivendo. E a Bonnie, talvez com medo das pessoas acharem que foi ela a pessoa que matou a coelhinha, acabou precisando esconder o corpo dela. E é como dizem, não é mesmo? É pecado desperdiçar comida. Então a Bonnie acabou mudando um pouco a receita de seus bolos e tortas. Pois é, ela usou a coelha como ingrediente principal. Só que aconteceu algo que ela simplesmente não esperava. Os animais da cidade começaram a sentir o cheiro do que antes era a coelhinha e começaram a vir em massa para a padaria da Bonnie. E todos simplesmente adoraram os novos bolos e tortas. E a Bonnie, percebendo que as pessoas começaram a finalmente a gostar da sua comida e que seu sonho finalmente estava virando realidade, ela decidiu fazer dessa receita nova a sua receita principal. Mas ela não poderia simplesmente contar com a sorte de que algum outro animal ferido iria procurar a sua ajuda. Então ela precisou começar a caçar os seus próprios ingredientes. E assim ela começou a todas as noites sair pela cidade sequestrando os habitantes para transformá-los em comida e assim manter funcionando a sua tão amada padaria dos sonhos. Mano, isso foi extremamente perturbador em absolutamente todos os sentidos. A Bonnie sempre teve o sonho de ter uma padaria, mas quando seu sonho começou a dar extremamente errado, ela começou a ficar paranoica e simplesmente enlouqueceu. E você lembra que a saída está trancada com uma senha? Caso você tenha prestado atenção nas anotações, cada uma delas tem um número, e se juntarmos todos eles na ordem que as notas estão, conseguimos uma senha. Sim, a senha para finalmente conseguirmos sair desse porão. Então vamos lá, né? Vamos finalmente escapar desse inferno. Bonnie vai ao chão e tira o pó das janelas. Hoje será outro dia movimentado. Os clientes já estão fazendo uma fila gigante do lado de fora. Ela abre a porta e todos imediatamente começam a correr para dentro da padaria. Ela olha para a multidão com um sorriso caloroso e amigável. Um cliente bastante frequente se distancia da multidão e dá tapinhas amigáveis nas costas de Bonnie. Ei, Bonnie, velha amiga, já que você realmente não pode me dar as receitas das suas tortas, que tal você me fazer um bolo para que eu possa levar para minha casa? Um bolo para você levar para sua casa? Eu nunca pensei em fazer entregas antes. Isso parece uma ótima ideia. Eu irei fazer um Red Velvet Cake para você levar para sua casa. Quer saber mais? Já que você é meu cliente número 1, eu irei usar os meus ingredientes mais frescos para fazer este bolo. Final 1 de 5. Ingrediente fresco. Ok, isso nos revela bastante coisa. Primeiro que o jogo tem vários finais, e que eu consegui fazer o pior final dele sem querer, já que eu sou o pior jogador de todos, então eu já morri logo de primeira. E nesse final nós somos pegos pela Bonnie, enquanto tentamos escapar do porão, e acabamos virando o ingrediente principal das próximas tortas que a Bonnie vai fazer. E um detalhe interessante é que dá pra perceber que o protagonista não era um animal igual aos outros habitantes, mas sim que ele era um humano, assim como a Bonnie. Mas depois eu falo melhor sobre esse detalhe. Então o jogo tem vários finais, mas como nós fazemos esses finais? Bem, é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Eles dependem do que você faz no jogo, seu desempenho na cozinha, o jeito que você joga e por aí vai.
Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes para não deixar o vídeo mais longo do que ele precisa ser, mas por exemplo, caso você use muita carne na hora de preparar os bolos, quando você for no porão, você não vai encontrar quase ninguém lá dentro. Afinal, a Bonnie precisou usar muitos ingredientes dessa vez. Mas caso você não use quase nenhuma carne enquanto cozinha, você vai encontrar muito mais animais agonizando no porão. Ou seja, use muita carne e não terá evidências contra a Bonnie. Use pouca carne e terá mais evidências contra ela. E a partir disso você consegue desbloquear todos os finais. Então agora eu vou explicar para vocês todos os desfechos de Bonnie's Bakery. Você finalmente escapou da padaria da Bonnie, finalmente livre daquele lugar deplorável. Nada vai conseguir apagar o cheiro horrível e os gritos de agonia da sua memória. Absolutamente nada. Você sente que precisa avisar todos os habitantes da cidade sobre os crimes que a Bonnie cometeu. Os habitantes ficaram em choque quando ouviram a sua história, enquanto outros estavam tremendo de medo. Como que pode ser? A comida que eles estavam comendo todo esse tempo era, na verdade, os próprios habitantes. A multidão cercou a padaria, exigindo que Bonnie aparecesse. Eles arrombaram a porta e investigaram o local de ponta a ponta, mas não encontraram ninguém, apenas sangue e dor. A Bonnie tinha escapado e nunca mais foi vista novamente. Final 2 de 5. Finalmente escapou. Final 3. Já faz muito tempo desde que você escapou daquele lugar infernal. Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo isso te assombra até hoje. Você quer mostrar aos habitantes da cidade quem Bonnie realmente é, mas você não tem evidências para conseguir arruinar a reputação maravilhosa que ela tem. Você poderia invadir a padaria e tentar roubar as evidências para convencer a população que a Bonnie é um monstro. Mas você não acredita que a Bonnie deixaria isso acontecer tão facilmente, principalmente que agora ela sabe que alguém escapou. Você agora vive na parte mais escondida da cidade, sempre vigiando esse monstro, sempre com medo. Você sabe que o melhor jeito de conseguir evidências é pegar ela no flagra quando ela vai pegar os seus ingredientes novos. Você segura sua câmera com tensão e espera pacientemente o momento que ela vai agir. Final 3 de 5. Observando. Final 4. Você finalmente escapou da padaria da Bonnie, finalmente livre daquele lugar deplorável. Nada vai conseguir apagar o cheiro horrível e os gritos de agonia da sua memória. Absolutamente nada. Você precisa avisar imediatamente os habitantes da cidade quem Bonnie realmente é. Eu não sei não, amigão. Isso não parece algo que a Bonnie faria. Exatamente, isso é algum tipo de pegadinha ou o quê? Cara, só de pensar naquela padaria de novo eu já tô ficando com fome. Os habitantes ignoram o seu depoimento e alguns até te chamam de mentiroso. Desde aquele dia você vive sempre com medo e paranoia, e mesmo que você tenha se movido para muito longe daquela cidade, você ainda sente que alguém sempre está te observando. Final 4 de 5. Final 5. O final 5 é só uma brincadeirinha dos desenvolvedores. Caso você fique parado muito tempo sem fazer nada no jogo, o jogo libera o final 5. Não tem muito o que falar sobre ele, ele é só bingos. Mas é aí que tem uma coisa que eu preferi deixar pro final. Uma revelação bem surpreendente. Caso você tenha prestado atenção, toda vez que você faz um final, acaba aparecendo um número diferente no canto inferior esquerdo. E caso você junte todos eles, você acaba formando uma senha. E o único lugar que conseguimos colocar algum tipo de senha é a porta do porão. Então precisamos fazer tudo de novo. Só que dessa vez, quando vamos pro porão, nós não coletamos as notas, mas sim vamos direto para a porta usar o código secreto que conseguimos. E quando colocamos ele, isso acontece.
Você carrega o urso sem membros com você enquanto você finalmente consegue abrir a porta. O cheiro de mofo e sangue se combinam em uma mistura terrível. Obrigado, diz o urso agonizando em seus braços. Os habitantes da cidade ficaram em choque quando ouviram a sua história. Alguns entraram em negação, enquanto outros estavam tremendo de medo. Como pode ser? A comida que eles estavam comendo todo esse tempo eram seus próprios amigos. Os habitantes da cidade levam você e o urso em segurança até um hospital. Você fica feliz que finalmente este horror acabou. Você olha para fora da janela e vê uma multidão de pessoas indo em direção à padaria da Bonnie, para que assim eles possam resgatar os outros sobreviventes. Final secreto, liberdade. E é com esse final que finalmente conseguimos acabar com os atos doentios de Bonnie. Depois de tanto tempo que ela ficou desvivendo pessoas e usando elas como ingredientes, finalmente esse pesadelo acabou. A Bonnie nunca mais vai voltar e nunca mais vai fazer mal a ninguém. E mano, esse foi um joguinho bem curto, afinal ele foi feito para uma Game Jam. Mas mesmo ele sendo curtinho e simples, ele é um jogo extremamente bom. A ideia de pegar um jogo de culinária fofinho e super alegre e transformar ele em um jogo de terror é bem criativa. E também a história de uma confeiteira que acabou surtando porque o seu negócio deu errado e resolveu transformar as pessoas da cidade em comida para que os próprios habitantes se devorassem em um ciclo vicioso e infinito é muito criativa e ao mesmo tempo muito perturbadora. E lembra que no final 1, quando somos transformados em ingredientes para o bolo, eu acabei mencionando que o protagonista também é um ser humano? Bem, eu tenho uma teoria. Uma teoria que deixa esse jogo perturbador ainda mais bizarro. Todos os habitantes da cidade são animais, menos a Bonnie e o real protagonista do jogo. Esses dois são os únicos humanos do jogo inteiro. Bem, eu não acho isso. A minha teoria é o seguinte: os habitantes da cidade não são animais, eles são pessoas. Sim, humanos como a Bonnie e o protagonista. Mas já que o jogo tem essa temática de jogo infantil feito no Flash, e eles são figurantes, ou seja, não são importantes para a trama principal, então ele acaba deixando os habitantes da cidade com essa aparência de personagem da Disney, para que todo o nosso foco vá para a Bonnie e o protagonista. Mas não deixe o jogo te enganar, eles todos são pessoas. E isso explicaria o porquê só tinha a Bonnie de humana no começo do jogo. É porque ela não era a única pessoa do jogo, todos eram humanos, todos sempre foram humanos. E por incrível e assustador que pareça, a história do jogo não é tão fictícia quanto parece. Esse tipo de coisa, ou seja, pessoas acabando devorando outras pessoas sem saber disso, já aconteceu de verdade. Sim, no mundo real, no nosso mundo. E inclusive esse tipo de coisa já aconteceu aqui no Brasil. Então vai se existe uma padaria da Bonnie na vida real, e ela pode estar muito mais perto de você do que você pensa.